Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h03, voltamos com o primeiro jornal aqui na Prever FM e com satisfação nós estamos recebendo aqui no estúdio o doutor Alexandre Braga, otorrinolaringologista. Doutor, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, eu que agradeço o convite, sempre bom poder dar uma palavrinha aí com vocês. O doutor Alexandre é especialista em rinologia e plástica facial, com residência em otorrinolaringologia pela Unesp de Botucatu e mestrado em medicina. Atualmente é o chefe do ambulatório de rinologia da Unesp e orientador do programa Fellowship da instituição. Ele ensina técnicas avançadas de rinoplastia. E um dos destaques também, doutor, é que alguns pacientes dos Estados Unidos estão vindo aqui para serem atendidos e operados pelo doutor. Isso mesmo, correto, é o segundo, na verdade, paciente proveniente dos Estados Unidos que eu opero. Eu tive um paciente o ano passado e uma paciente neste ano. Entendi. E qual o tipo de cirurgia, qual o tipo de procedimento que essas pessoas chegaram até o doutor? Na paciente que eu operei esse ano foi uma rinoplastia. Foi um intuito totalmente estético, né? É uma paciente que desde o ano passado eu fiz um primeiro atendimento por telemedicina, expliquei o procedimento, riscos, questão de custos, como seria toda essa dinâmica dela até a cidade. E no outro paciente, além da rinoplastia, teve também um intuito funcional. Eu acabei fazendo um procedimento cirúrgico para abertura dos seios da face por conta de uma sinusite crônica e correção de desvio de septo complexo. Esse tipo de procedimento é muito comum? Tem aumentado esse tipo de procedimento? Em relação à rinoplastia, tem aumentado bastante. A gente percebe principalmente que depois da pandemia, como todo mundo começou a se ver muito por celular, por selfies, gera uma leve distorção do terço médio da face e também com as redes sociais, com mais informação. Isso acabou encorajando mais as pessoas que não gostam da própria imagem. Entendi. A parte funcional também, sempre teve procura, né? Uma boa parcela da população sofre aí com distúrbios respiratórios nasais. E a partir do momento do procedimento, uma vida normal vem pela frente? Uma vida normal vem pela frente. O que eu costumo dizer ao paciente, né? Às vezes vem uma pessoa recém-operada de rinoplastia, imagina que a pessoa vai sofrer muito, mas não é verdade. O que acontece na primeira semana, o paciente vai ficar um pouco mais inchado, fica um pouco roxo, não respira muito bem, porque é colocado um dispositivo dentro do nariz chamado splint para evitar algumas complicações, dentre elas o hematoma do septo nasal. Mas removeu tudo isso, a vida é normal. O que eu escuto muito, né, dos meus pacientes, se soubesse que era tão tranquilo, teria feito antes. Doutor, essa questão da respiração, né? E lá na Covid, a Covid é uma coisa que atacava muito a respiração. Com certeza. A sensação que eu tenho, porque eu vejo relatos de pessoas, que aumentou muito o número de reclamações de pessoas falar, eu tô com rinite, eu tô com sinusite. Aumentou esse número depois do Covid? Ou a percepção nossa que aumentou apenas? No mês passado, eu tive num encontro médico em São Paulo com rinologistas. E isso foi uma pauta importante, né? O que tem se percebido? A gente ainda não tem evidência científica que comprove isso. Mas tem se sensação já tem. Exatamente. Tem se notado um aumento do número de casos, por exemplo, de rinocinusite crônica. E a gente está associando isso à alteração da barreira mucosa pelo vírus Covid. Então, aumentou-se muito. Às vezes o paciente chega, nossa, eu nunca tive nada disso, agora eu peguei um resfriado. Percebido vários, mas eu nunca tive, agora eu tenho. Exatamente. Eu tenho problemas. Exatamente. No próprio consultório, a gente tem percebido, né, um aumento muito grande aí do número de casos de queixas respiratórias nasais. Mas os casos que evoluem para cirurgia são os mínimos, não? São poucos, né? Quando a gente fala de um procedimento funcional, né? Salvo algumas exceções,
eu particularmente, eu sempre trato primeiro o paciente, né, por um tempo mínimo de 12 semanas, um tratamento de primeira linha, para poder indicar um procedimento cirúrgico. Então vamos pegar um exemplo aqui, não falando de sinusite, o desvio de septo nasal. Ele é prevalente em 70% da população. Só que destes 70%. É que nós se acostumamos com essa situação? Não, que destes 70%, somente 15% sofrem de obstrução nasal pelo desvio de septo. Então, é uma porcentagem mínima dos casos aí comparado ao grande volume. Mínima se a gente pensar 70% da população pegar os 15%, dá cerca de 10%, é bastante. A fila é grande. É grande. Agora, quando existe uma mudança, né, um procedimento cirúrgico, um conhecimento do que se tem, né, com essa dificuldade, viveu a vida inteira com esse problema e de repente consegue se livrar do problema, é uma outra vida? É uma outra vida, sem sombra de dúvida. Se a gente pensa do ponto de vista funcional, imagina uma pessoa que nunca respirou bem pelo nariz, começa a respirar, muda a qualidade de vida pensando em sono, você muda a qualidade de vida na prática de esportes, o companheiro sempre fala, nossa, tá muito melhor dormir do lado dele. Quando você alinha isso também a um procedimento estético, você melhora também a autoestima, então muda muito. Eu fico imaginando assim, na época, como o Lorival citou da Covid, né? Uma pessoa que tem esse desvio de septo também é uma comorbidade? É encarada como comorbidade? Seria uma comorbidade porque gera uma alteração ao paciente. A dificuldade de respirar, inclusive? Com certeza. Uma pessoa que ronca muito, tem alguma relação que precisa fazer uma cirurgia, alguma coisa? Tem. Um desvio maior? Alguns casos sim, tá? A gente primeiro precisa diferenciar ronco de apneia, né? Ronco é um som que ele é gerado pela passagem de ar turbulenta pelas nossas vias aéreas superiores e ele pode ser causado, né? Desde um distúrbio respiratório nasal, desvio de septo, rinite, sinusite, como também obesidade, amígdalas grandes, anomalias crâniofaciais. Já a apneia são pausas respiratórias. O paciente deixa de respirar enquanto dorme e isso gera, né, diversos despertares noturnos, mas pensando do ponto de vista do ronco, o nariz é uma das causas e em boa parte dos casos a gente acaba tendo que optar por tratamento cirúrgico quando não responde ao tratamento clínico. Tá aí. Aí, Márcio. Diz a tua esposa que ainda tem solução. Eu não ronco. Ah, tá. Nunca escutou, né? Eu também não. Eu já gravei, inclusive, não ronco. Tenho certeza disso. Hoje existe até uns medidores. Os medidores, né? Celular, relógio, anel. Existe. Ele mede quanto tempo você roncou à noite, né? A gente pra dar um padrão ouro, por exemplo, pra apneia do sono, eu preciso de um exame que é chamado de polissonografia. Mas normalmente quando o paciente procura, ele já sabe que ele tem pausa respiratória. Isso vem dito, na verdade, pela esposa dele, né? E aí você vai conversando com o paciente, eu acordo muito durante a noite, eu levanto de manhã, parece que eu não dormi nada, tô sempre cansado, desatento, tenho um baixo rendimento no trabalho. Exatamente. Que coisa, não? Que coisa. E respirar uma coisa, nós fazemos o tempo todo, né? Não para, né? Com certeza. Automático, né? Com certeza. Parou, acabou. Não tem... o movimento ali é contínuo, quer dizer, nada trabalha mais. É algo automático, né? É preciso saber respirar também, né? Que a gente já abordou aqui em outras entrevistas, que as pessoas às vezes não sabem respirar, né? Que é fundamental. E cada vez que você respira, né? Que você inspira, você percebe assim que até faz um bem até para você avaliar até uma situação, né? E nós não sabemos. Eu tentei fazer uma sessão de meditação com uma Aline em São Paulo, né? Eu não consegui porque eu não consegui assim ter o resultado que eu buscava até, porque eu não conseguia respirar da forma correta que tentavam lá me ensinar. Né? Tem técnicas, né, respiratórias para meditação, inclusive, quer dizer, se você consegue respirar de forma correta, você consegue entrar numa outra sintonia com você mesmo. Sim, importante.
Ellen? E essa fronteira, digamos, tendo sido quebrada, né? De vir pacientes dos Estados Unidos para tratar com você. O que você acha que se deve isso? Como chegou o conhecimento deles à sua especialidade ou o lugar onde você está? Certo. A partir do momento que você começa, né, a fazer o trabalho, você vai tendo diversos pacientes, né? Isso vai gerando uma rede o boca de a boca, contatos. Exatamente, o famoso boca a boca. A parte de marketing social, ela é importante, mas nesses casos é o boca a boca. Dificilmente, né? O paciente vai sair lá do outro lado do mundo só por ver ali um Facebook, um Instagram. Ele tem que ter algo mais concreto, né? E nesses casos foram amigos que moram no Brasil, amigos brasileiros que acabaram indicando. Exatamente. Doutor, a tua profissão eu vejo assim como de risco para o senhor, porque não raras vezes nós temos observado aí na mídia, né, que vamos chamar de erro, mas os resultados negativos, sem dúvida, de uma cirurgia como a que o senhor é especializado, né? Certo. Então é aí que eu acho que é muito importante nessa escolha, porque alguns, qualquer profissional na sua área também, com todo o respeito, se vende muito bem, mas na hora do resultado, não, sem um desastre. Sem sombra de dúvidas, né? O que é importante frisar, né? Todo procedimento cirúrgico, ele tem seus riscos, independente das mãos que operam. Por quê? Porque é inerente ao procedimento, né? Cada corpo pode reagir de uma forma diferente. Exatamente. Então, por exemplo, se pegar a rinoplastia, o paciente tiver um quadro de infecção, isso pode comprometer o resultado final. Pode comprometer. E isso independe da forma que tem sido feita, né? Atualmente eu tenho diversos protocolos para a gente reduzir ao máximo riscos, desde a aplicação de fatores de crescimento, uso de antimicrobianos, orientação de higiene. Eu tenho um pós-operatório que eu vejo o paciente muito de perto, mas mesmo assim eu não estou isento a esses riscos e eu tenho que deixar isso claro para os meus pacientes. O local onde opera, né? Não, sem sombra de dúvida, né? O senhor opera onde? Eu opero na nossa região aqui, nos hospitais da Unimed. Opero em São Manuel, na Santa Casa, Lençóis Paulista, né? No CMU, na Unimed de Jaú. E opera em alguns hospitais da capital também. Interessante o senhor falar isso, porque a gente tem observado muitas pessoas, né, indo operar ali, aqui em Laranjal, Lençóis, Sim. São Manuel, até Conchas. Falta centro cirúrgico em Botucatu? Não falta centro cirúrgico, pelo contrário, os dois hospitais que a gente tem aqui da Unimed, eles têm uma estrutura fantástica, né? Essa migração para algumas cidades da região deve-se aí a uma redução de custos que às vezes o paciente quer. Entendi. Doutor, antigamente era muito, não digo nem comum, mas acontecia muito da extração de amígdalas, né? Sim. Hoje em dia, como é que está esse procedimento? Eu me lembro que até meu pai, inclusive era recomendado. Era recomendado e tal. Bom que depois podia chupar sorvete bastante, mas cara, eu achei que eu ia morrer com aquela. A cirurgia, né, de remoção de amígdala ainda é um dos procedimentos mais realizados no mundo inteiro e diga-se de passagem o mais feito pela otorrinolaringologia. Só que para ter uma indicação é necessário critérios, certo? Então não é que deixou de ser realizado, é que a gente tem que seguir critérios para o paciente ter um bom custo-benefício, né? Não seria custo-benefício, seria uma boa vantagem, né? Então você vai lá, vai expor o paciente ao risco, sendo que o benefício ele não sustenta esse risco. Então é baseado em critérios. A extração da amígdala diminui a imunidade, algo do tipo? A resposta é que depende da idade em que ela vai ser realizada. Então, o que é a amígdala? A amígdala é o que a gente chama de órgão linfóide, né? Linfóide vem lá de linfócitos, então é um órgão de defesa do nosso corpo. Só que ele tem um papel na imunidade até os 5 anos de vida. Após isso, ele deixa de ter esse papel. Então quer dizer que crianças abaixo de 5 anos não devem fazer esse tipo de cirurgia? Depende
Depende de como a criança tá. Você vai pegar, por exemplo, uma criança que tem uma hipertrofia, né? Um aumento expressivo da amígdala e da adenoide. Essa criança tem uma apneia do sono, ela não dorme, isso está atrapalhando o desenvolvimento dos ossos da face. Você vai, faz uma polissonografia, ela tem uma apneia grave. Justifica a indicação nesse caso. Então, a gente tem que individualizar, a palavra é essa, individualizar cada paciente para ter uma indicação. E quando é necessário mesmo tirar no adulto? No adulto, a gente segue o que são chamados, né, de critérios absolutos, né? Então, o que seria um critério absoluto para o adulto, né? Se esse adulto tiver uma apneia do sono, em que você consiga, a partir de classificação, dizer que isso é por conta do tamanho da amígdala. Agora, existem os relativos. A imensa maioria dos casos, eles são recomendados por critérios relativos, que seriam o quê? O número de infecções de garganta que o paciente tem no ano, né? Então, teriam que ser 7 no ano, ou 5 nos 2 últimos anos, ou 3 nos últimos 3 anos. Se esse paciente produz cásios, que são aquelas bolinhas amarelinhas que juntam no interior da amígdala. Se esse paciente já teve abscesso periamidaliano, porque isso aumenta o risco desse paciente ter novamente. Então, depende de qual a causa, né? A gente tem esses critérios, o único absoluto e esses relativos que eu citei. Eu já sei porque meu pai me levou lá. Era muita dor de garganta, acho que eu não aguentava mais. Arranca esse negócio aí para ver se tem menos infecções. Tem que prestar atenção também nessa dor de garganta, porque não é qualquer dor de garganta. Então vamos pegar um exemplo. Mas 50 anos atrás, arranca logo isso aí. Com certeza. Para me dar um pouco de paz. Eu escuto muito isso dos meus pacientes, né? Não é qualquer dor de garganta. Então, por exemplo, a gente está agora no inverno. No inverno, a gente tem um aumento, né, da incidência das infecções de vias aéreas superiores, né, entre elas as faringites. Então, faringite não entra nesse critério, por quê? Porque é uma doença viral, né? Teria que ser as amidalites bacterianas verdadeiras, que são ali menos de 10% das dores de garganta. Lá atrás, não, tá dando muito trabalho, vai lá, arranca logo para vir. E é uma cirurgia rápida, doutor? Da amígdala, da amígdala é bem rápida. São cerca ali de 30 minutos de procedimento. É uma cirurgia para vocês simples? Tecnicamente simples, mas tem que ter medo ali de uma complicação de pós-operatório, que seria o sangramento tardio da amígdala. Então, tecnicamente ela é simples, mas eu não gosto de taxar o procedimento dessa forma, porque se tiver sangramento no pós, torna-se ali uma urgência. Todo procedimento é complicado, né? Exatamente. Não podemos usar nunca essa. Exatamente. Simples, né? Tem coisa assim. Dessa que veio dos Estados Unidos, quanto tempo durou uma cirurgia dessa? Na rinoplastia dela foram 3 horas e 30 minutos. Não é um grande tempo. Qual a cirurgia mais longa que o senhor já fez? Quanto tempo? 8 horas. 8 horas? 8 horas. Foi uma rinoceptoplastia, né? Que a gente chama de extracorpórea, né? O que seria o extracorpórea? É feito todo o acesso cirúrgico. Eu removi o septo do nariz da paciente, porque ele era muito complexo, muito torto, né? E aí, com enxerto de cartilagem de costela, eu reconstruí esse septo nasal e reinseri no nariz da paciente. É 8 horas ali em pé, sem sair? Em pé, sem sair, sem fazer xixi, focado. Tem que ter um preparo físico. Passa muito rápido. Sério? Porque você tá focado ali, você sai ali pronto para mais uma. Que loucura. E acho que dá também uma energia, dá um. Não, assim, um extra, sei lá, uma pra coisa. Pra quem trabalha com isso e gosta de fazer, é muito bom. É o meu hobby, digamos assim. Quem corre por prazer não cansa, já diz o ditado, né? Doutor, e as otites são muito comuns e de repente a gente o uso de cotonete indevidamente contribui para que a pessoa tenha uma otite? Aí a resposta depende da otite, tá? Então a gente vai dividir a otite em externa e média nesse caso, né? O que seria a otite externa? É a inflamação do ouvido da parte externa do ouvido, que seria o quê? Aquele canalzinho, né? Que as pessoas colocam cotonete dentro, mas não deveriam, e o pavilhão da orelha.
certo? E aí a otite externa, a gente tem alguns fatores de risco, né? Um deles seria o quê? Mergulho, né? Piscina, isso é muito, muito comum na época do verão. A gente nota ali uma procura maior no consultório. O uso do cotonete, ele tem 2 problemas. Ele vai ajudar no acúmulo de cera para o paciente que já produz bastante, e ele pode traumatizar o ouvido e levar a um processo inflamatório chamado de otite externa. Quer dizer, ele está empurrando para dentro. Ele está empurrando e ele pode machucar. Então você me perguntou, cotonete pode dar otite? Sim, pode dar uma otite externa. Entendi. Me diga uma coisa, hoje é muito comum as pessoas, as crianças estarem usando fone de ouvido, né? Sim. E tem uns que são mais externos, mas tem um que o intracanal. Intracanal, que é chamado, Isso. tá. E eu percebo que esse intracanal, a pessoa deixa o foninho em cima da mesa, cai no chão, ele volta e coloca sem fazer uma higiene, você... Olha, comigo mesmo já aconteceu várias vezes isso, você não lembra de estar limpando aquela coisinha toda hora, e às vezes ela cai e você vai e coloca direto. Isso deve ser um problemão, não deve? A questão da higiene, né, de colocar um fone de ouvido mal higienizado, vamos supor, se o paciente tiver ali uma solução de contiguidade, tem um cortezinho, pequenininho que seja, né? Você vai levar bactérias diferentes da microbiota natural que você tem no seu ouvido e você pode sim desenvolver um quadro infeccioso. Mas o uso comum, assim, desses fones de ouvido afeta alguma coisa também ou não? Porque antes não existia isso. Não, né? Ele vai afetar futuramente, porque se o paciente usa direto numa elevada intensidade, né? Isso com o tempo vai gerar uma perda auditiva. Tanto que se você pegar o aparelho celular, quando você conecta com ele, existe uma função no aparelho justamente para equilibrar essa intensidade, para não expor ali o usuário a risco de ter perda auditiva. E a perda auditiva, nesse caso, ela não é algo agudo, né? Que você vai, usa e pronto. Isso é algo que você vai adquirindo ao longo do tempo. Você vai morrendo uma célulazinha aqui, outra ali, com o tempo, a hora que você vai ver, você se dá por si que você não está ouvindo bem. O exame específico é a audiometria para poder fazer, para saber... Para perda auditiva, audiometria, e dependendo do caso, precisa do chamado BERA, né? Para avaliar o tronco encefálico, mas nesse caso é audiometria. Porque principalmente em São Paulo, acho que por medo de ter o celular roubado, você vê assim, sim, né? Uma multidão andando com um fone de ouvido, porque é a forma que se tem de atender uma chamada. Exato. Sem correr tanto risco. O segredo é assim, não é contraindicação, mas é deixar numa intensidade, num volume adequado. Hoje tem uns que tem aquela coisa adaptativa, né? Que ele se adapta ao som, para você também poder escutar. Tem alguns que tem o cancelamento de ruído externo, então é interessante. Ainda falando da higiene do fone, compartilhar fone é seguro, é higiênico? Não é higiênico, né? Aí as crianças devem fazer isso na escola, né? Como que você controla? Mas né? Você coloca um e empresta o outro pro coleguinha. Chupeta, né? Não é higiênico, claro, né? Compartilhar quase nada é higiênico, né? É higiênico. Nem copo d'água, tá? Doutor, é muito comum acidentes envolvendo o ouvido. Eu me lembro há muitos anos atrás, entrevistando um colega seu, e um caso que aconteceu aqui de uma criança, de um irmãozinho menor, colocou um grão de feijão no ouvido do irmãozinho. É comum, de repente, aparecer no seu consultório algum caso de uma criança que passou por um acidente doméstico, por exemplo? Muito comum, muito comum. Normalmente esses casos, né, de introdução de corpo estranho no ouvido, os pais acabam levando a criança até o pronto atendimento, né? Então, seja lá quando eu tô com os residentes na Unesp, é praticamente diário esses casos, ou quando eu sou chamado na Unimed, eu também tenho casos assim, mas é muito comum. Criança vê alguma coisinha, vai lá, põe no ouvido. E quando acontece com adulto também, de repente entrar um mosquito, de entrar uma abelha, aí é terrível. Aí né? é uma urgência, porque o inseto, ele vai traumatizar todo o ouvido.
o benefício seria a questão da quantidade, né? E até 2 vezes por dia num paciente que está bem, com alto volume principalmente, tá? Pode até aquecer um pouco o soro, fica mais agradável e com baixa pressão. E sempre procurar um profissional da área de saúde para saber o que está fazendo. Porque às vezes não coloca nem o soro fisiológico, né? Com água, né? Eu já vi casos, né? Não, tem que ser solução fisiológica. Doutor Alexandre, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Primeiro Jornal. Vai voltar outras vezes, porque o assunto é bem abrangente, envolve a vida de todo mundo o tempo todo. Sem sombras de dúvida. Pelo menos quem tá respirando, né? A otorrinolaringologia, ela é bem ampla, né? E aí quando você vai pegar essa parte aí de rinologia, os temas são infindáveis. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Parabéns. Obrigado pelo convite. Orgulho para Botucatu, orgulho para todos nós e também dá um sentimento assim, de segurança, né? Porque se eu precisar, é aqui mesmo em Botucatu, nós temos profissionais de nível mundial. Você ouviu Primeiro Jornal, Previr FM.